bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de História. Eu sou a professora Érica, professora da ETI Almirante Tamandaré, e nós vamos seguir falando hoje sobre as formas de organização social e política e a noção de Estado. Na aula passada, nós relembramos como que foi o processo de sedentarização, que as cidades foram surgindo, vimos o conceito de política, vimos também o conceito de Estado, governo, falamos sobre cidadania e nós estudamos juntos ali alguns artigos da Constituição. E eu pedi a vocês que conversassem com a família de vocês sobre esses artigos. Então, como foi a conversa? Tranquilos? Estão todos cientes aí de alguns direitos e de algumas obrigações? Ótimo! Hoje, na nossa aula, nós vamos começar falando sobre o primeiro sistema de governo, não é? Lá que surgiu nas primeiras cidades. Alguém pode me falar que sistema de governo foi esse? Então, um minutinho aí, um segundinho. Muito bem, para quem lembrou, a monarquia. A monarquia é o primeiro sistema de governo que surgiu lá na Grécia, com as primeiras cidades. E as características da monarquia? Vocês lembram? Quem pode falar aí alguma em casa? Vai falando aí com a família de vocês. Gente, na monarquia, o poder ele é hereditário. A pessoa, ela vai passando ali, o rei, né, o monarca, ele passa o poder de pai para filho ou para o parente mais próximo. O poder é vitalício. Vitalício, gente, é que a pessoa ela permanece no poder até morrer. A menos, é claro, que ela renuncie. Não quero mais ser monarca, não quero ser rei mais. Ela pode renunciar. E o monarca, ele concentra nas suas mãos todo o poder. Ele cria leis, ele julga as leis e ele faz com que as leis sejam cumpridas. Então, na monarquia, o poder ele é centralizado. Tranquilos? Lembramos então que a monarquia é tudo isso, as características. Agora, nós vamos falar. Eu quero que vocês pensem aí na casa de vocês, será que ainda existe algum país nos dias de hoje que ainda tem como forma de governo a monarquia? Vocês conseguem lembrar? Vamos lembrar aí do jornal que vocês assistem, volta e meia aparece um monarca importante aí. Eu trouxe para vocês a rainha Elizabeth II, porque ela está sempre aparecendo nos jornais, né? Isso, lá a monarca, lá, ela é a rainha lá no Reino Unido, vive na Inglaterra, e o Papa, que é o monarca lá no Vaticano. Professora, mas essa monarquia dos dias de hoje ainda é como a monarquia lá da antiguidade, em que os reis, eles tinham esse poder absoluto, que eles ficavam impondo lá para os seus súditos, para o seu povo, até a própria religião? Bem, nos dias de hoje, nós ainda temos alguns países que praticam sim a monarquia absoluta, que tem a monarquia absoluta como sistema de governo. Mas também nós temos a monarquia constitucional, e aí tem uma diferença entre uma e outra. Na monarquia constitucional, o poder ele é descentralizado. Ele até parece um pouquinho com o nosso sistema de governo, que a gente vai falar daqui a pouco. Na monarquia constitucional, são as cortes, os deputados que são eleitos pelo povo que elaboram as leis. O governo ele é exercido pelo ministro e pelos reis e existem os tribunais de justiça lá, os juízes, que julgam as leis, que é diferente da monarquia absoluta, que o rei ele fazia tudo estava na mão dele, era muito fácil. Ele inventava leis e ele mesmo executava essas leis. Atualmente, qual é a forma de governo que nós temos no nosso país? Quem pode lembrar aí na casa de vocês? Vão perguntando aí para os pais de vocês, para alguém que está assistindo com vocês. Alguém acertou? Será? Vamos ver? Então, gente, eu só queria, antes de falar a atual forma de governo, eu gostaria de lembrar vocês que lá no período em que o nosso país era uma colônia de Portugal, ele também foi administrado
pelo rei de Portugal. Então, nós tivemos um período de monarquia aqui no nosso país, no nosso território. Mas, atualmente, não é, a nossa forma de governo é a república. Nós temos um poder descentralizado, nós temos um governo que precisa ser eleito, não é? Ele não adquire esse poder por família, não, ele precisa ser eleito. Também o poder do governo, ele é transitório, é por um período determinado, ele não fica no poder até a morte como acontece na monarquia, não. E tudo que ele faz é subordinado às leis do nosso país. Lembra da Constituição que a gente viu na aula passada? Então, todos os atos do governo precisam estar subordinados àquilo que a nossa Constituição determina. Ele não pode fazer o que dá na telha, não, porque senão está errado. O nosso país é uma república federativa presidencialista. Ela é presidencialista porque o presidente, ele é o chefe de Estado e governo, diferente que na monarquia tem um chefe de Estado, que é o ministro, e tem o rei ali, não é? Federativa, porque a governabilidade ela está estruturada em 3 esferas. Nós temos a esfera federal, estadual e municipal. Lembra que na aula passada a gente viu isso representado? Pela presidência, pelo governo e pelos prefeitos. E ela é uma república, porque o chefe possui o poder eletivo e transitório. Ele não é hereditário nem vitalício, ok? Eu trouxe ainda para vocês a divisão dos poderes aqui dentro da república. Nós temos o poder legislativo, nós temos o poder executivo e o judiciário. No poder legislativo, nós temos ali os deputados, os senadores e os vereadores que criam as leis. Nós temos no executivo o presidente, o governo e o prefeito, juntamente com seus secretários, ministros, né, que executam essas leis. E o judiciário, representado pelos juízes, os tribunais, que vão julgando as leis para que tudo seja feito da maneira correta, da maneira certa. Bom, eu trouxe aqui um mapa do Brasil para vocês entenderem ainda melhor, né? Ele está distribuído aqui, o nosso território. Ele é dividido em estados, no Distrito Federal. Ali nós temos destacado o nosso estado, Tocantins, e o mapa do Tocantins, que também está dividido entre os municípios, os 139 municípios, e eu destaquei ali o nosso município de Palmas, só para vocês entenderem essa divisão aí das esferas, federal, estadual e municipal. E como é, professora, que eu participo da administração aí do lugar onde eu moro, como é que eu posso fazer isso? Gente, nós temos o Conselho Municipal. As reuniões de Conselho Municipal é o espaço aberto para a população levar suas demandas. Ali nessa reunião se faz presente representantes do Legislativo, os vereadores, também representantes lá da prefeita, os seus assessores e também representantes do povo. Nós temos ali os presidentes de bairro e outras pessoas que participam ali, eles vão levar a demanda da comunidade. Eles vão dizer ali naquela reunião o que é necessário em determinado bairro, o que é necessário ali naquele município. E é muito importante a participação popular, porque é o exercício da democracia. A democracia é isso, é a participação do povo, e a democracia ela é muito importante na organização social e política. Bem, os conselhos municipais, eles têm a função de verificar onde estão as maiores necessidades da população, como eu falei para vocês, e eles levam essas demandas para o legislativo, para o executivo, e eles vão também acompanhar ali
é aquela demanda, eles vão cobrar para que seja então feito. Quando precisa de uma creche no seu bairro, quando precisa do postinho de saúde, ou quando precisa de alguma obra, não é, ali de infraestrutura, esse é o espaço que vocês podem estar ali utilizando, né, fazendo valer. Bem, a nossa aula, ela está terminando aqui. Eu falei com vocês que o nosso país, ele é uma república, mas que isso não era bem assim desde o início, não é? Então, agora que nós já estudamos sobre a organização política do nosso país, a administração, já aprendemos como que nós podemos participar dessa administração, eu só gostaria de trazer mais uma informação a vocês. Lembra que eu falei que o nosso país é uma república? Então, o Brasil, ele se tornou uma república em 15 de novembro de 1889. E vocês sabem quem foi o primeiro presidente do nosso país? Podem consultar aí os familiares de vocês. Muito bem, gente. Foi Marechal Deodoro da Fonseca. E eu gostaria de deixar para vocês aqui o endereço de um vídeo que ele vai falar sobre o processo de proclamação da República do nosso país, vai trazer informações também sobre Marechal Deodoro da Fonseca. Eu gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo, porque ele fala da história do nosso país e é muito importante a gente conhecer a história do país onde a gente vive, não é isso? A nossa aula finaliza aqui e muito obrigada por vocês ficarem conosco até o final. Aqueles que não puderem assistir a aula aqui no canal, podem buscar lá na plataforma que ela vai estar disponível. Por favor, assistam, participem, procurem os professores de vocês. Enquanto vocês estiverem assistindo, se vocês tiverem alguma dúvida, façam anotações, entrem em contato com os professores pelos canais que as escolas vão estar disponibilizando. E um grande abraço!